É o cabelo. Olá, queridos amigos vocacionados. Aqui é Padre Erasmo Holanda, religioso presbítero do Instituto Nova Jerusalém. E hoje eu quero partilhar um pouco com vocês sobre a vocação sacerdotal. Eu quero começar lendo Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, o irmão de Simão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: de meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. Imediatamente, deixando as redes, o seguiram. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles também no barco, consertando as redes. Logo os chamou. Eles, deixando o pai Zebedeu no barco, com os empregados, partiram em seu seguimento. Quis começar essa partilha sobre a vocação sacerdotal para dizer que cada padre, cada sacerdote, nada mais é, nada menos é do que alguém convidado por Jesus. É Jesus quem chama, é Jesus quem elege. Aquele que é padre, aquele que é sacerdote, ele deve sentir-se chamado, convidado por Jesus. Como também aquele que é sacerdote deve sentir-se ovelha de Jesus, para que, sentindo o amor de Jesus, o cuidado de Jesus, o pastoreio de Jesus e a misericórdia de Jesus, seja ele também um ministro ordenado, sacerdote, seja ele também pastor de ovelhas e ministro da misericórdia. Antes de qualquer coisa, o sacerdote, ele é ministro da misericórdia, pastor das ovelhas. E antes de ser ministro da misericórdia, pastor das ovelhas, é alguém que faz a experiência com Jesus. É alguém que é chamado por Jesus, convidado por Jesus, inquietado por Jesus para seguir. Existe uma música muito bonita do Padre Zezinho que diz: por causa de um certo reino, por causa de um certo reino, eu lancei as redes. Ora, o padre é alguém que faz a experiência de ser tocado pelo Senhor, que faz a experiência do reino de Deus, e que é alguém que também quer lançar suas redes. Há uma definição muito bonita de sacerdócio, dada pelo cardeal, Walter Casper, sim, cardeal Walter Casper, que diz que ser padre é alguém para os outros. Padre, alguém para os outros. Uma frase muito bonita, que na minha opinião resume todo o mistério do sacerdócio. Ora, a gente é sacerdote porque estamos inseridos no ministério de Cristo Jesus. Todo cristão, é verdade, participa do sacerdócio de Cristo. A Lumen Gentium nos lembra bem isso. Porém, o sacerdote, ministro ordenado, ele é sacerdote, a razão do sacerdote, porque ele está inserido em Cristo, sumo e eterno sacerdote. Por isso podemos chamar o presbítero católico de sacerdote também. Porque seu ministério está inserido em Cristo sacerdote. Porque é Cristo que atua nele, é Cristo que age nele. Como vamos ver daqui a pouco no catecismo. Ou seja, eu sou sacerdote porque estou inserido em Cristo. E assim como Cristo entregou-se ao Pai, entregou-se a Deus pelos irmãos, também o sacerdote, o ministro ordenado, o presbítero, como queiram chamar, ele também é alguém que se entrega a Deus. É alguém que se oferece a Deus. É alguém que se entrega para o próximo. Que consome a sua vida de amor por Deus e pelo próximo. Como explicar, por exemplo, certos irmãos presbíteros nossos que se encontram nesse exato momento numa Amazônia cheia de dificuldades, sem luz, às vezes com alimentação precária, dias andando de barco. O que leva um presbítero a fazer isso? Ou então, às vezes, o que leva um presbítero a arriscar a vida, por exemplo, às vezes,
na defesa de certas coisas. Tudo isso é a consciência do presbítero, do ministro ordenado, de que sua vida é entrega. Que sua vida é entrega a Deus pelos outros. Não importa o segmento que opta eclesial, mas a primeira opção é por Cristo e pelos irmãos. Então o pai é alguém que tem consciência, que entrega a vida a Deus pelos outros. Alguém que se oferece a Deus. Alguém que se dá para os outros. Gostaria também um pouco de ler algumas passagens do Catecismo da Igreja Católica sobre o sacerdócio, que eu acho muito bonitas. No parágrafo 1546 e 1547, nós vamos escutar o seguinte: Cristo, sumo e único mediador, fez da Igreja um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. Toda a comunidade dos fiéis é, como tal, sacerdotal. Os fiéis exercem o seu sacerdócio batismal através de sua participação, cada qual segundo sua própria vocação, na missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Pelos sacramentos do batismo, da confirmação, que os fiéis são consagrados para ser um sacerdócio santo. Aquilo que eu havia falado, todo fiel batizado pelo batismo participa do sacerdócio de Cristo. Mas, padre, qual a diferença então do sacerdócio ministerial para o sacerdócio comum dos fiéis? O catecismo vai nos responder. O sacerdócio ministerial, o hierárquico dos bispos e dos presbíteros, e o sacerdócio comum de todos os fiéis, embora ambos participem, cada qual a seu modo, do único sacerdócio de Cristo, diferem, entretanto, essencialmente, mesmo sendo ordenados na outra. Ou seja, há uma diferença. Essa diferença não é para menosprezar o leigo, ou para exaltar o presbítero, não é isso. Mas o ministro ordenado, ele tem um caráter. O sacramento da ordem imprime caráter no ministro ordenado. E qual é a função mesmo do ministro ordenado? Enquanto o sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento da graça batismal, vida de fé, esperança e caridade, vida segundo o Espírito, o sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio comum. Refere-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. É um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e de conduzir a igreja, por isso é transmitido por um sacramento próprio, o sacramento da ordem. Ou seja, o papel do presbítero, do sacerdote católico, é cuidar da vida dos fiéis. É cuidar dos fiéis. É ajudá-los a progredir na vida da graça. E através dos sacramentos da igreja, Jesus ali age no ministro ordenado. Através do ministro ordenado e dos demais sacramentos, ele, Jesus, age na igreja. Ele, Jesus, transmite a sua vida divina aos fiéis. O catecismo vai dizer o seguinte, nos parágrafos seguintes, 1548 e 1549. No serviço eclesial do ministro ordenado é o próprio Cristo, que está presente à sua igreja, enquanto cabeça de seu corpo, pastor de seu rebanho. Sumo sacerdote do sacrifício redentor, mestre da verdade. A igreja expressa isso, dizendo que o sacerdote, em virtude do sacramento da ordem, age in persona Christi Captis, na pessoa de Cristo cabeça. Na verdade, o ministro faz às vezes do próprio sacerdote Cristo Jesus. Se na verdade o ministro se assimila ao sumo sacerdote, por causa da consagração sacerdotal que recebeu, goza do poder de agir pela força do próprio Cristo que representa. Cristo é a origem de todo o sacerdócio, pois o sacerdote da lei antiga era a figura dele, ao passo que o sacerdote da nova lei age em sua pessoa. Pelo ministério ordenado, especialmente dos bispos e presbíteros, a presença de Cristo como chefe da igreja se torna visível no meio da comunidade dos fiéis. Segundo a bela expressão de Santo Inácio de Antioquia, o bispo é tipus tu patros, como que a imagem viva de Deus Pai. Ou seja, o ministro ordenado, a razão do seu sacerdócio, como na própria Mãe Igreja ensina, está no sacerdócio de Cristo.
Cristo é a origem de todo o sacerdócio. Quando o sacerdote preside os sacramentos, exerce esse ministério, é Jesus que age nele. Não é o padre por si mesmo. Para mim isso é uma grande graça, saber que nós somos vasos de argila, que carregamos em nós um tesouro maior. Para mim é uma grande graça saber que o homem padre, o homem sacerdote, é um homem como outro qualquer. Porém, embora batizado, ele participa do sacerdócio de Cristo de uma maneira toda particular. Ele é Christi, persona Christi. Persona Christi. Ele participa do sacerdócio de Jesus, por meio do sacramento da ordem, conferido por meio da Santa Mãe Igreja. É Jesus a cabeça da igreja. E o sacerdote, quando exerce seu ministério, é Jesus que exerce dele. É um mistério de união muito profunda. É um mistério de união que às vezes foge à nossa compreensão e racionalidade humana. Eu mesmo, quantas vezes me surpreendo com o que Deus realiza através do meu ministério. Eu sei que não sou eu, mas é Cristo sacerdote que age em mim. É Cristo sacerdote que exerce, através da minha pessoa, o seu ministério. E quantas vezes nos surpreendemos com quantas pessoas que nos dizem: Padre, depois que me confessei com o Senhor, a minha vida mudou. Não sou eu, mas é Cristo que age. Até porque, às vezes, naquele dia, humanamente falando, eu poderia não estar bem, com problemas, mas é Cristo que age no sacramento do sacerdócio. À medida que o padre se entrega a Jesus e com Jesus ao Pai, ele realiza maravilhas na vida do seu povo, através de nós. Por isso o Catecismo 1550 vai ensinar: esta presença de Cristo não deve ser compreendida como se estivesse imune de todas as fraquezas humanas, do espírito de dominação, dos erros e até dos pecados. A força do Espírito Santo não garante do mesmo modo os atos ministros, enquanto nos sacramentos essa garantia é assegurada, de tal forma que mesmo o pecado do ministro não possa impedir o fruto da graça. Há muitos outros atos em que a conduta humana do ministro deixa traços que nem sempre são sinal da fidelidade ao Evangelho e que podem, por conseguinte, prejudicar a fecundidade apostólica da igreja. Ou seja, apesar de viver nessa graça, ter esse tesouro, saber que ele, Jesus, age em mim, por mim ele vive, me dá aos fiéis, e eu me dou a ele por ele ao Pai, ainda assim eu, como padre, eu devo viver a vigilância. O orar e vigiar de Jesus. Orar e vigiar de Jesus. Para quê? Para que orando e vigiando, eu não caia no pecado do clericalismo. O padre deve sempre lembrar daquilo que está no catecismo. Cristo é a origem de todo sacerdócio. Que ele, padre, é em persona Christi. A função do seu ministério está em Cristo. E o que foi a vida de Cristo? A não ser serviço. Nós, como padres, vamos fugir muito da tentação do clericalismo, de nos colocarmos acima dos leigos, de nos acharmos melhores que os leigos. Isso é um pecado grave. Embora o sacerdócio ministerial tenha caráter e seja diferente do sacerdócio comum dos fiéis, mas este sacerdócio ministerial está a serviço dos fiéis, está a serviço da unidade da igreja, está a serviço do pastoreio de Cristo. O padre nunca, em hipótese alguma, ele deve sentir-se dono de alguém ou de alguma coisa. A paróquia é confiada a ele para que ele exerça o ministério da cura das almas. As pastorais, os organismos da igreja existem aí para que ele possa animá-los no seguimento a Jesus, serviço a Cristo.
Por isso o padre sempre deve compreender-se como um humilde ministro de Cristo. O sacerdote nada mais é do que alguém que em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus, exerce a oferta a Deus e o serviço aos irmãos. Isso está no catecismo. Esse sacerdócio ministerial, esta missão que o Senhor confiou aos pastores do seu povo, é um verdadeiro serviço. Refere-se inteiramente a Cristo e aos homens. O padre que se entrega a Deus, se entrega a Jesus, se une a Jesus, este padre também é alguém que se entrega aos irmãos. É alguém que se coloca ao serviço dos irmãos. Ele não é padre para ganhar holofotes. Não é padre para ser servido. Por isso, uma coisa que é essencial para a vida sacerdotal é a vida de oração. Sem Cristo Jesus é impossível caminhar bem no sacerdócio. Existe um diretório para os presbíteros lançado pelo Vaticano há pouco tempo, que fala que o padre deve ser alguém que deve rezar. Alguém que deve viver em íntima união com o Senhor. Que deve estar junto ao sacrário para ouvir Jesus, para contemplar Jesus no mistério da Eucaristia. Se o padre não reza, ele não pode crescer. Por isso o catecismo vai dizer, depende inteiramente de Cristo e de seu sacerdócio único. E foi instituído em favor dos homens e da comunidade da igreja. O sacramento da ordem comunica um poder sagrado, que é o próprio poder de Cristo. O exercício desta autoridade deve, pois, ser medido pelo modelo de Cristo, que por amor se fez último e servo de todos. O Senhor diz claramente que quer cuidar de seu rebanho. O Senhor diz claramente que cuidar de seu rebanho é uma prova de amor por ele. O padre é alguém em que Jesus age através dele e que age através da pessoa de Jesus para cuidar do seu rebanho. Por isso que eu acho muito linda a definição de padre, o cardeal Walter Casper dá. Padre, alguém para os outros. A função do nosso ministério ordenado nada mais é, nada menos é que ser alguém para os outros. Amigos, até agora nós falamos da teologia do sacerdócio, a partir daquilo que a Mãe Igreja ensina de maneira muito específica no catecismo da Igreja Católica. E a vocação sacerdotal na Nova Jerusalém, Padre Erasmo? O senhor falou da vocação sacerdotal a partir do que a igreja ensina. Também o senhor deu algumas noções de sacerdócio, que o senhor tem carinho especial. Mas como se encontra a vocação sacerdotal dentro do Instituto Religioso Nova Jerusalém? Eu quero ler um pouco daquilo que o padre Caetano fala na nossa Constituição. Parágrafos 84 e 85. A missão sacerdotal não é primeiramente individual, mas sim eclesial. Não é a pessoa que escolhe a vocação sacerdotal, mas Deus, através da comunidade, a igreja, que necessita de pastores. Mesmo assim, não é a comunidade que confere a dignidade sacerdotal ao candidato, mas Deus dá o poder espiritual e envia pastores para pastorear o seu povo. O padre Caetano reconhece aqui que o sacerdócio é dom de Deus. O sacerdócio é convite, graça de Deus. Embora, às vezes é evidente, esse sacerdócio passe por uma instância, por uma mediação que é a Mãe Igreja. E junto à Mãe Igreja, a congregação. Depois vai dizer, a missão ou vocação sacerdotal não é parte constitutiva da vocação religiosa do Instituto Nova Jerusalém. Significando que o seu membro que terminou seus estudos filosóficos e teológicos não necessariamente será encaminhado para o sacerdócio, mas convém que o membro se dedique ao menos a um ano de formação na casa-mãe, direcionado ao ministério presbiteral, sob a orientação dos demais presbíteros do Instituto.
uma vocação distinta que deverá ser ponderada, discernida e decidida independente da vocação religiosa. Ora, se você entra na Nova Jerusalém, o teu objetivo primeiro não é ser padre, embora no teu coração tu porte esse desejo. Mas o teu objetivo primeiro na Nova Jerusalém qual é? É ser religioso. Aqui, como o padre Caetano diz, a vocação sacerdotal não é parte constitutiva, mas não quer dizer que ela está excluída da Nova Jerusalém, até porque eu sou padre e outros irmãos padres também, né? Não quer dizer que o jovem não possa entrar aqui com o desejo de ser padre, não é isso. Não é isso. Mas o primeiro objetivo deve ser a vocação religiosa. E viver o carisma na Nova Jerusalém, que é o estudo da palavra de Deus. E junto desse estudo da palavra de Deus, a nossa espiritualidade, que é carismática e monástica ao mesmo tempo. Então, o teu primeiro objetivo aqui é dar-se a Deus, é consagrar-se a Deus. Não que o sacerdócio ordenado não seja isso, não é isso. Mas dizer que teu primeiro objetivo é ser de Deus, é pertencer a Deus. É consagrar-se a Deus na forma de vida do Instituto Nova Jerusalém. E mais, o sacerdote do Instituto Religioso Nova Jerusalém é primeiramente religioso e continua mais submisso às exigências de sua vocação, até se tornar um modelo. Ou seja, não é porque eu sou padre de Nova Jerusalém que você é uma figura privilegiada. Não. Aqui em casa, nós padres varremos casa, lavamos panela, participamos das orações do breviário, a gente é chamado a atenção pelo superior, se passar muito tempo sem participar, faltar. Isso é bonito. Porque antes de qualquer coisa na Nova Jerusalém, o presbítero, o sacerdote, ele deve ser irmão, ele deve ser religioso. Aqui é um costume muito bonito se colocar o IR em do PE, irmão padre. Para que a gente não esqueça que a gente, antes de ministro ordenado, a gente é religioso. E agora, depois de ministro ordenado, nós devemos esforçar mais ainda em viver a vida religiosa. Devemos estar mais submetidos às decisões comunitárias do que nunca. E como eu dizia, é uma coisa muito bonita aqui em casa, que eu acho, testemunho pessoal, é ver os nossos pares, eu também me coloco no meio, lavando panela, lavando prato, varrendo casa, participando das orações, na medida do possível, dos compromissos comunitários, estudando, se formando. Por quê? Porque a gente é padre, mas não deixou de ser religioso. A gente é padre, mas de qualquer coisa a gente é religioso. A gente é consagrado a Deus. E como membro da Nova Jerusalém, temos a obrigação de estudar a palavra de Deus, passar do ofício divino, colocar nosso salário em comum. Ou seja, antes de qualquer coisa, eu sou um monge, eu sou um religioso. Porque não dá na Nova Jerusalém para ser um padre sem ser religioso. Não dá para ser da Nova Jerusalém, assim, no mínimo, pelo menos, ter uma vida de intimidade com a palavra de Deus. Não dá para ser padre da Nova Jerusalém sem ter vida de oração. E o mais importante, não dá para ser padre da Nova Jerusalém sem ser irmão de comunidade. Antes de qualquer coisa, nós somos irmãos. Aqui em casa, o sacerdote não é alguém privilegiado, alguém especial no sentido de se exaltar. Aqui em casa, sim, há muito carinho pelo dom do sacerdócio. Se vê o sacerdócio como uma grande graça, uma grande dádiva de Deus. Mas não como algo para mandar, como algo para ser servido. Não, não. Aqui em casa, nós pares, graças a Deus, e Deus nos conserve assim. Nós temos essa dimensão de que antes de qualquer coisa, nós somos irmãos. Então, posso testemunhar que na Nova Jerusalém, o sacerdócio é vivido com muita dedicação, com muito fervor, com muita entrega e também com muita união da vida comunitária. Antes de qualquer coisa, eu sou um irmão, dos meus irmãos. É tanto que na casa-mãe temos a graça de conviver com os postulantes, com os noviços. A gente brinca uns com os outros, né? A gente diverte uns com os outros, né? A gente também tem momentos sérios também. A gente tem a liberdade, às vezes, chegar para o noviço com toda a caridade, às vezes exortar, dar um toque, né? Então, assim, é assim que nós vemos o sacerdócio. Também
vivemos esse ministério nas paróquias, né? Nas comunidades, né? Servindo através dos sacramentos e também, claro, sempre impregnando o nosso caráter bíblico, né? Sempre começando tudo com a palavra de Deus, terminando na palavra de Deus. Então, essa é a parte que eu queria fazer um pouco com vocês sobre o sacerdócio. E digo a vocês, meus filhos, que vale a pena ser padre, vale a pena ser religioso. Se 1000 vezes eu nascesse, 1000 vezes seria religioso, 1000 vezes seria padre. Tenho cruzes, mas vivo feliz. Porque eu não vim aqui buscar consolo humano, eu vim aqui buscar Jesus. Seguir Jesus foi por um chamado, por um convite. Eu poderia agora estar lá fora, mas estou aqui por um convite, por um chamado. E diga a você, jovem, que vale a pena topar com Deus. Vale a pena topar com Jesus. Não tenha medo de dizer sim a Deus. Você que me escuta, você tem que chamar ao sacerdócio e a vida religiosa. Ai, padre, mas ser religioso e padre ao mesmo tempo é tão difícil. Não é difícil, não. Com a graça de Deus nós conseguimos. Então você, padre, eu não quero ser religioso, mas quero ser padre. Não tenha medo. Já dizia Papa Bento XVI, Jesus não tira nada de nós, ele só acrescenta. Ele só acrescenta, não nos tira nada. Então, não tenha medo de dizer sim a Deus. Diga sim a Deus. Aceite o convite de Deus. Um abraço forte, Deus te abençoe.